E aí, tudo bom? O nome do anime tá aí na descrição. Esse cara aqui se tornou o mago mais forte de uma escola de magia, só que ele não tem poder nenhum. No reino mágico, magia é o que todo mundo confia. A magia permite as pessoas voarem com uma vassoura, ou até mesmo carregar objetos pesados. Resumindo aqui, a magia é uma coisa extremamente normal na vida cotidiana e seu domínio pode determinar o status social das pessoas. Mas no fundo da floresta, existia alguém que era contra as regras desse mundo. O nome dele é Mesh, um cara que provavelmente seguiu o regime de treinamento do Saitama e pode levantar a sua casa com um braço. Para ele é apenas um cara normal que vive com seu pai tranquilamente e adora comer um doce em especial. Eles vivem no meio da floresta, mas, ao contrário do Mesh, o Regro pode realmente usar a regeneração mágica até os 75 anos de idade que ele tem. Ele se lembra dos dias em que costumava ser um encrenqueiro, mas esses dias acabaram e agora seus níveis de estresse estão bem baixos, apesar do Mesh causar muitos problemas e caos onde quer que ele vá. Ele continua sempre tranquilo, quando de repente o Mesh entra na casa. Ele arrancou a porta porque ele não sabia se puxava ou se empurrava. O Regro fica louco da vida e repreende o seu filho por fazer isso. Mas como sempre, o Mesh ficou com uma carinha de cachorro abandonado se desculpando. E assim, ele acaba nunca sendo punido. O Regro pediu para ele consertar a porta, mas o Mesh não conseguiu. Ele literalmente não tem um bom senso e tentou colocar a porta de volta no lugar de uma maneira errada. Enquanto seu pai tenta avisar ele, a porta se quebra e ele promete que de alguma forma vai consertar. Mas o Regro já perdeu toda a esperança no senso comum do Mesh, enquanto serve um pouco de chá mágico. Ele se pergunta se o Mesh completou a sua rotina de treinamento matinal, e o Mesh confirma isso. Mas ele se pergunta por que ele treina apenas o seu corpo e não a magia. O Regro não quis dizer para ele que ele não pode usar magia, dizendo a ele que ele não é uma pessoa normal, porque isso só partiria o seu coração. Ele decide então que contará a ele outra hora. O Regro diz a ele que ele vai sair por um tempinho e pede ao Mesh para guardar a casa. O Mesh diz para ele não se preocupar, que ele vai ficar ali tranquilo, mas o Regro lembrou a ele da última coisa que aconteceu enquanto ele estava fora. Mas o Mesh não deixa isso acontecer e só deseja uma boa viagem para ele. Porém, o Mesh não cumpre o que lhe prometeu e estava com muita fome daquele treino intenso dele e também do seu docinho. Então ele vestiu um roupão, cobriu o seu rosto e corre para a cidade. Lá ele vê que tudo tem a ver com magia. Mesmo os trabalhos mais normais de rua são feitos com a ajuda de magia. Quando ele chegou à padaria, ele pediu 7 pastéis de nata para ele comer. E quando ele chegou na hora de pagar, ele esmagou todas as moedas de tanta felicidade. O padeiro ficou chocado e as pessoas atrás dele começaram a murmurar. Apesar do choque, o Mesh usou a sua força para dobrar as moedas de volta e consertar elas. Só que isso traumatiza ainda mais o padeiro, que se pergunta como alguém pode fazer isso com as próprias mãos. De repente, o vento sopra e expõe o rosto do Mesh. Todos ficam horrorizados só de olhar para o seu rosto, mencionando que não conseguem ver nenhuma marca no seu rosto. Enquanto isso, no outro lado da cidade estava o Brad, um inspetor da polícia mágica, lendo a notícia de que um aluno foi selecionado para se tornar o visionário divino da Academia Mágica. O título que é dado ao melhor aluno da escola. Com aquele título, o aluno também se tornará um nobre e será recompensado com toneladas de dinheiro. Isso é mais do que suficiente para fazer o Brad adicionar ciúmes ao lado dele também. Aqui, nós vemos que tem um cara na cadeia. Ele é igual o Mesh, sem nenhuma marca no rosto. O cara pede desculpas por roubar porque estava passando fome, mas o Brad fica enlouquecido por causa desse trabalho todo e decide acabar com ele. Nesse momento ele recebeu uma ligação falando de um garoto sem marca vagando pelas ruas. Aquele garoto é o Mesh, e ele estava nesse momento pensando em como ele foi contra as regras do seu pai, mas valeu a pena porque ele ganhou uma edição especial dos seus doces favoritos. De repente, ele esbarrou em um policial e pede desculpas. O policial estava bêbado e estava procurando alguém para descontar as suas frustrações, especialmente porque o creme do doce sujou as suas roupas. O policial começa a reclamar sobre como ele estava fazendo o possível para proteger as pessoas, e o Mesh pede desculpas na maior tranquilidade, e até ofereceu um pedaço do seu doce para ele,
mas isso parece ter deixado o policial ainda mais furioso. O policial joga o doce no chão e começa a atacar o Mesh. Sem muitas opções, o Mesh agarra o policial pelo colarinho e rasga suas roupas com um puxão. Ele menciona que vai devolver depois. O cara fica ainda mais furioso com o que o Mesh fez e começa a implicar ainda mais com ele. Naquele momento, Brad aparece para mediar a cena, mas ele percebe o Mesh e presume que ele é único. Ele estava procurando por ele porque todo mundo estava falando dele, já que ele era um garoto não marcado. Mas o Mesh não parecia se importar e ele apenas estava comendo seus pastéis, que parecia estranho. De repente, o Regro apareceu e correu na direção do seu filho e o levou para sua casa nos seus braços. O Brad os observou ir embora e soltou um feitiço de rastreamento para seguir eles. Em casa, o Regro fica furioso porque o Mesh não ouviu suas ordens, mas o Mesh se desculpa com a sua cara de cachorro morto como sempre. E o Regro interrompe isso e diz a sua punição. Ele diz ao Mesh para repetir a sua rotina de treinamento matinal. O Mesh se sentiu arrependido e triste, mas ele ainda deixou o resto dos pastéis para o seu pai poder comer. Mas ele começou a pensar que ele talvez estivesse se afastando facilmente porque o Mesh nunca foi rebelde durante sua adolescência. Ele pega seus doces e pensa em que eles estão morando na floresta para esconder o Mesh de todos. Caso contrário, a polícia o perseguiria porque ele não pode usar nenhuma magia, algo que é quase um crime aqui. Mas agora ele deve proteger o Mesh mais do que nunca, porque a polícia mágica o descobriu. De repente, a porta da frente da casa deles foi arrombada e o Brad entrou perguntando onde o Regro havia escondido seu filho. Na floresta, o Mesh estava focado na sua punição, malhando muito. Ele girava a barra com o seu braço e dedo, pressionando como se fosse um louco, fazendo todas as coisas malucas aí. Só de olhar para os pesos, qualquer um era esmagado. Mas ele só precisou de 5 minutos para fazer tudo isso. Quando ele estava voltando para casa, ele estava pensando nos seus doces, mas parou na porta. Ele não sabe se deve empurrar ou puxar, porque ele não quer quebrar e fazer seu pai ficar bravo de novo. Lá dentro, o Brad estava pedindo ao pai do Mesh para ele revelar a localização do seu filho. O Mesh estava escutando isso e ficou chocado, e o coração dele ficou confuso. O Mesh percebe o que estava acontecendo, e o Brad menciona que, desde os tempos antigos, eles matam qualquer um que não podem usar magia. E ele quer manter essa tradição porque aqueles que não podem usar magia não merecem viver. Mas o Regro estava determinado a proteger o seu filho. Não importa o custo, o Brad tenta convencer o Regro a revelar a localização do Mesh, porque se ele fizer isso, ele vai ser torturado. O Regro se lembrou de como ele era muito fraco como mágico e foi rejeitado por todos os seus professores, a sua família e seu chefe. Todos o rejeitaram, e quando ele estava querendo desistir e acabar com a sua própria vida, ele escutou o choro de um bebê e viu que ele não tinha uma marca. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que alguém realmente precisava dele naquele momento, e ele decidiu que queria viver e ser o pai daquela criança. Ele não vai contar de jeito nenhum onde seu filho estava. Isso enfurece o Brad, que o chuta e decidiu acabar com a vida dele com o feitiço. Só que nesse momento, o Mesh entra pela porta arrebentando tudo e ele soca um dos guardas. O segundo guarda vem para brigar com ele de novo, mas ele rasga a roupa do guarda pela segunda vez e deu vários tapas seguidos na cara dele até acabar com o cara. Mesmo o Mesh não tendo magia, ele prometeu mandar o Mesh pro inferno com seus próprios punhos. O Regro ficou triste sabendo que o Mesh estava arriscando a sua vida para proteger ele, e o Brad tentou argumentar, mas o Mesh estava determinado a manter a sua promessa. Apesar da tristeza e do medo, o Regro fica de olho. O Brad ataca com seus poderes, mas o Mesh rebate aquilo. O Brad fica impressionado e atordoado, e o Mesh calmamente se recompõe, porque o Brad usou outro feitiço ainda mais poderoso que é capaz de destruir toda a floresta. Mas o Mesh jogou o feitiço para longe de novo. O Brad ficou furioso e começou a jogar feitiços nele, mas era muito mais fácil para ele usar os feitiços como uma bola para driblar, e o Mesh fazia até mesmo malabarismo e jogava vôlei. O Mesh queria terminar e ele pega a varinha e fica na posição. O Brad fica com medo e cria uma barreira mágica pensando que o Mesh vai lançar um feitiço, mas o Mesh joga a varinha no Brad com força total. Embora o Brad tivesse uma barreira mágica ao seu redor, ele não conseguiu bloquear a varinha e teve seu rosto cortado. O Mesh ameaçou o Brad para ficar longe ou eles o mataria. O Brad foi derrotado, mas ele oferece a eles um acordo. O Mesh é excepcional.
Então, se ele se matricular na escola de magia, ele pode se tornar o Deus Mago escolhido. O Brad quer o título se o Mesh for escolhido. Dessa forma, o Mesh será reconhecido pela cidade como um mago e, apesar da posição do Hagrid, o Mesh aceitou a oferta, porque ele não queria viver sendo caçado como um cachorro, e isso ajudaria o seu pai também. Ele queria aproveitar a chance de virar a sociedade de cabeça para baixo. E então, durante a noite, ele sobe as escadas para a Academia de Magia e promete esmagar qualquer desafio lançado. E ele vai acabar com o seu próprio soco.